Eu resolvi criar esse vídeo sobre essa aula 1. Metodologias e estratégias inovadoras. Eu estou fazendo o curso de pedagogia e essa é a primeira aula. Vai ajudar muita gente que não tem tempo de estudar o material. Esse é o resumo e é tudo que eu e você precisa aprender sobre. Essa aula 1. Vamos começar. Sobre o contemporâneo. O texto fala sobre o que é o contemporâneo. Quando dizemos que algo é contemporâneo, significa que pertence ao tempo de hoje, ao presente. Não é algo que nunca muda, mas sim algo que está sempre mudando e aparecendo de formas diferentes. Isso vale para várias áreas do conhecimento, como a educação. A educação hoje enfrenta novos desafios porque as coisas estão mudando. Um professor ou alguém que trabalha com educação precisa sempre pensar em como melhorar suas aulas para acompanhar essas mudanças. Exemplo: imagine que antes as pessoas estudavam usando apenas livros, mas hoje usamos computadores e a internet. O professor precisa aprender a usar essas novas ferramentas para ensinar melhor. Número 2. Por que as escolas têm dificuldades em ensinar de maneira diferente? O texto pergunta por que as escolas muitas vezes continuam ensinando do mesmo jeito que faziam há muitos anos, mesmo que as crianças aprendam de maneiras diferentes. Algumas pessoas aprendem melhor vendo coisas, outras ouvindo, outras fazendo. A inovação, ou seja, novas formas de ensinar, pode ajudar a melhorar o aprendizado. Por isso, é importante que professores pensem em novas formas de ensinar, para que cada criança possa aprender do jeito que funciona melhor para ela. Exemplo: em vez de dar só uma aula falando, o professor pode usar jogos ou vídeos para explicar a matéria de uma forma que fique mais interessante e fácil de entender. Número 3. Elementos de educação. A educação não pode ser entendida sozinha. Ela está conectada com muitas outras áreas, como a filosofia. A filosofia é a ciência que ajuda a gente a pensar sobre a vida, entender o que está acontecendo ao nosso redor e imaginar novas possibilidades. Antes, as famílias seguiam um modelo em que o pai trabalhava fora e a mãe cuidava da casa e dos filhos. Com o tempo, isso mudou, e as mulheres começaram a trabalhar também, o que trouxe mudanças na educação das crianças. Exemplo: antes, as crianças aprendiam principalmente com a mãe em casa. Hoje, as crianças vão para a escola e aprendem com professores, e isso muda o jeito de aprender. Número 4. A filosofia e a educação. A filosofia é chamada de a mãe de todas as ciências porque ela ajudou a criar muitas áreas de conhecimento. Os filósofos antigos, como Sócrates e Aristóteles, foram os primeiros a pensar sobre a educação como uma forma de transformar as pessoas e o mundo ao seu redor. Eles queriam que as pessoas pensassem sobre a vida e mudassem suas atitudes e crenças. Exemplo: a filosofia nos ajuda a fazer perguntas importantes, como por que a gente estuda, ou o que podemos aprender com a educação. Número 5. Mitologia e filosofia. No início, as pessoas usavam histórias mitológicas, ou seja, histórias de deuses e heróis, para explicar os fenômenos da natureza e da vida. Mais tarde, a filosofia começou a buscar explicações mais racionais e lógicas, afastando-se dessas histórias mitológicas. Exemplo: antes, se chovia muito, as pessoas podiam dizer que era culpa de um deus da chuva. Depois, com a filosofia e a ciência, as pessoas começaram a entender que a chuva é causada pelo ciclo da água e outros fatores naturais. Número 6. Um lugar para a educação e suas metodologias. O texto fala sobre como a educação é importante e como ela está conectada com outras áreas do conhecimento. Educar é ajudar as pessoas a entenderem o mundo e a se desenvolverem. Para isso, precisamos de métodos, que são maneiras ou caminhos que os professores usam para ensinar. Exemplo: se um professor quer ensinar sobre as plantas, ele pode usar diferentes métodos: mostrar desenhos, levar os alunos para um jardim, ou fazer um experimento plantando sementes. Número 7. O que é método? A palavra método vem do grego e significa caminho. Na educação, método é o jeito que o professor escolhe para ensinar algo. Usar métodos diferentes ajuda os alunos a aprenderem melhor. Exemplo: para ensinar matemática, um professor pode usar jogos, músicas ou histórias que envolvam números. Número 8. Tecnologias na educação ao longo do tempo. O texto mostra como, ao longo dos anos, diferentes tecnologias foram usadas para ajudar na educação. 1500. O lápis foi inventado, facilitando escrever e aprender. 1890.
a lousa e o giz começaram a ser usados nas salas de aula. 1950, surgiram projetores e máquinas que copiavam textos. 2000, os computadores e a internet chegaram às escolas. 2010, começaram a usar jogos e atividades interativas, gamificação, para ensinar. 2020, tecnologias avançadas, como realidade virtual, metaverso, estão sendo usadas. Exemplo, hoje, alunos podem fazer excursões virtuais a museus de outros países usando realidade virtual. Número 9. O que são tecnologias na educação? Tecnologia não é só computadores ou tablets. Qualquer ferramenta que ajuda no ensino é uma tecnologia. Pode ser um lápis, um livro ou um aplicativo. O importante é que essas ferramentas ajudem os alunos a aprender de maneiras novas e interessantes. Exemplo, usar um aplicativo de música para ensinar notas musicais aos alunos. Número 10. A importância das metodologias ativas. Metodologias ativas são formas de ensinar em que os alunos participam mais ativamente. Em vez de só ouvir o professor, os alunos fazem atividades práticas, projetos e trabalham em grupo. Isso torna o aprendizado mais interessante e significativo. Exemplo, em vez de só ler sobre ciência, os alunos fazem experiências científicas simples na sala de aula. Número 11. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB. No Brasil, existe uma lei chamada LDB que fala sobre como deve ser a educação. Ela diz que a educação acontece em muitos lugares, não só na escola. Em casa, com a família, com amigos, no trabalho e na comunidade. A educação é um processo que dura a vida toda e nos ajuda a crescer como pessoas. Exemplo, aprender a respeitar os outros em casa é parte da educação que recebemos da família. Conclusão. A educação é muito importante para nosso crescimento e está sempre mudando. Usar novas tecnologias e métodos diferentes ajuda os alunos a aprenderem melhor. Professores e alunos precisam trabalhar juntos para tornar o aprendizado mais interessante e eficaz. Recapitulando com um exemplo geral. Imagine que você está em uma aula sobre o meio ambiente. Em vez de só ouvir o professor falar, você e seus colegas assistem a um vídeo sobre a natureza, tecnologia na educação. Plantam uma árvore juntos, metodologia ativa. Discutem em grupo como podem ajudar a cuidar do planeta, participação ativa. Usam um aplicativo para identificar plantas no pátio da escola, uso de tecnologias modernas. Dessa forma, a aula se torna mais interessante, você aprende mais e se diverte. Aqui está um resumo do que já foi explicado. 1. O que significa contemporâneo e como a educação precisa acompanhar as mudanças do mundo. 2. A importância de novas maneiras de ensinar, já que cada aluno aprende de um jeito diferente. 3. A relação da educação com a filosofia e outras áreas do conhecimento. 4. A história da educação, da filosofia e como ela ajudou a formar nossa maneira de pensar sobre ensino. 5. A evolução das tecnologias usadas na educação, desde o lápis até a realidade virtual. 6. O conceito de metodologias ativas, em que os alunos participam mais das aulas. 7. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, que orienta o sistema educacional brasileiro. Aqui estão 10 perguntas fáceis com respostas, baseadas no conteúdo que já expliquei. 1. O que significa contemporâneo na educação? Contemporâneo significa algo que pertence ao presente, e na educação, isso envolve mudanças constantes que exigem novas formas de ensinar e aprender. 2. Por que cada aluno aprende de um jeito diferente? Porque as pessoas têm formas variadas de entender as coisas. Algumas aprendem melhor vendo, outras ouvindo, e outras fazendo. 3. O que a filosofia tem a ver com a educação? A filosofia ajuda a pensar sobre como a educação pode transformar as pessoas e o mundo ao nosso redor. 4. Como as famílias educavam seus filhos antigamente? Antigamente, o pai trabalhava fora e a mãe ficava em casa cuidando dos filhos, sendo a principal responsável pela educação deles. 5. O que é um método na educação? Método é o jeito ou caminho que os professores usam para ensinar, como usar jogos, vídeos ou atividades práticas. 6. Quais tecnologias já foram usadas na educação ao longo do tempo? O lápis, a lousa, os projetores, os computadores, a internet e a realidade virtual são algumas das tecnologias usadas. 7. O que são metodologias ativas?
São formas de ensino em que os alunos participam mais ativamente, fazendo atividades práticas, projetos ou trabalhos em grupo. 8. Qual é a importância da comunicação na educação? A comunicação é essencial para que os alunos entendam o que está sendo ensinado e para que os professores possam adaptar o ensino às necessidades de cada aluno. 9. O que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB? É uma lei que define como deve ser a educação no Brasil, abrangendo todos os processos de aprendizado, desde a família até as instituições de ensino. 10. Como a tecnologia pode ajudar na educação? A tecnologia pode tornar o aprendizado mais interessante e acessível, com ferramentas como vídeos, jogos e aplicativos que ajudam os alunos a entender melhor as matérias. Essas perguntas podem ajudar você a revisar o conteúdo de forma simples e rápida. Obrigado por assistir. Deixe seu comentário, compartilhe e deixe sua curtida.